Julho 25, Atos 25. Tendo, pois, Pórcio Festo, assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais da elite religiosa judaica lhe apresentaram queixas contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no aqueles seus inimigos que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a Torá, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio da elite religiosa judaica, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser julgado ali por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode, para lhes ser agradável, entregar-me a eles. Apelo para César. Apelar para César, que eu quero ser julgado em Roma. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixas, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. O direito à ampla defesa e o contraditório é direito sagrado. Não importa a época, isso é direito inerente à condição humana, da Declaração de Direitos Humanos do mundo. Ninguém pode dizer que isso não existe. Quem nega isso é ditador. Não respeita as garantias e direitos individuais. De sorte que, chegando eles aqui juntos, Festo explicando para o rei, Agripa, chegando todos aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Yeshua, Jesus, a quem Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito destas coisas. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. O que ele ia escrever de acusação? Ele não tinha. Por isso eu o trouxe à vossa presença, igualmente à tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele.
Não tinha acusação nenhuma, mas ele não sabia o que fazer, então pediu ao rei para ouvir, para ver se o rei dava uma ideia. Como é que ele ia mandar para o imperador um preso sem acusação? Isso desde aquela época, hein? Mas até hoje continuam condenando e julgando as pessoas sem direito de defesa e sem dizer do que elas são acusadas. Eu sou um exemplo disso.